Estão gravando a partir de agora a aula de análise de investimento do dia 23 de novembro de 2021. Presente, Claudinho. Solamente. Então, Claudinei, como eu ia comentando, nesse exercício, lá no material que eu mandei para vocês, eu mostro lá como é que calcula a TIR modificada pela fórmula, né? Na verdade, você tem que jogar pela taxa, usando a taxa de reinvestimento, jogar todos aqueles fluxos projetados do projeto, jogar para o futuro, e aí somar, e o somatório disso resulta no que a gente chama de valor terminal da empresa. E aí é uma forma, usa a forma da variação, simplesmente é o valor terminal dividido pelo desembolso inicial, o resultado desse cálculo, menos 1 vezes 100, né? O resultado desse cálculo é a TIR modificada. Então, a mão é muito fácil de calcular. E no Excel é mais fácil ainda, né? Porque o Excel tem incorporado a rotina, a função lá do Excel, cálculo da TIR modificada. A HP é que não tem, né? Porque a HP é uma calculadora consagrada, a melhor calculadora financeira já de muitos anos, e ela é mais antiga, e esse conceito de modificar a TIR, por isso TIR modificada, ele é mais recente, é coisa de 20 anos atrás. Os analistas começaram a perceber que a TIR, que a função TIR, taxa interna de retorno, calculada, ela não responde exatamente, ou ela pode induzir o investidor a tomar uma decisão errada, né? Então, os analistas começaram, não, mas eu, considerando que no cálculo da TIR os valores andam pela própria TMA ao longo do tempo, e a TMA nem sempre, se a TMA, a taxa mínima de atratividade de um investidor num projeto qualquer, por exemplo, for de 15% ao ano, o resultado daquele empreendimento, se ele for procurar um banco para depositar o seu dinheiro, que não vai deixar num cofre ou no colchão da sua casa, ele vai reaplicar esses resultados líquidos futuros, dificilmente ele vai encontrar no mercado financeiro um produto que remunere ele à própria TMA. Então, os analistas se deram conta, poxa, então eu posso modificar, adequar o cálculo da TIR e, em vez de usar a própria TMA, usar uma taxa que mais condizente com a realidade do mercado, principalmente do mercado financeiro. E aí sim, deduz-se, né, que o cálculo da TIR modificada ele fica mais próximo à real taxa de retorno daquele empreendimento. Não sei se ficou mais claro ou se eu compliquei mais, mas deu para entender, né? Eu vou compartilhar aqui. Eu coloquei os 2 fluxos de caixa do exercício, e como você já está bem avançado, eu vou deixar gravado aqui só para efeitos de uma dica para o pessoal que for assistir, isso aqui em outro horário, fica aí uma dica, embora eu acredite que praticamente ninguém vai lá e assiste as aulas gravadas. Mas, então, é questão de opção de cada um. Eu vou compartilhar aqui, eu preparei... Tá. Já está aparecendo aqui para ti. Eu vou aumentar um pouco isso aí. São esses os 2 fluxos, né? Isso. Uhum. Então, notem que no cálculo da TIR, desses fluxos aqui, ó, considerando o desembolso inicial e os fluxos positivos futuros estimados ou projetados,
na forma de cálculo da TIR, taxa interna de retorno, HP e a planilha do Excel também, mesmo o cálculo feito à mão, vai considerar que esses valores futuros vão ser remunerados a 9%. Então, nesse exemplo, nessa tarefa 5 que eu passei para vocês, a empresa exigia 9% de retorno ao ano. Tá? Então, considera que esses 2,5 milhões no primeiro ano desse projeto, desse primeiro fluxo aqui, eles vão ser reinvestidos e vão ser remunerados a 9% ao ano. E isso nem sempre é verdade, porque, eventualmente, esse empreendedor, ele, no final do primeiro ano, ele tem um resultado de 2,5 milhões, e ele vai procurar o banco dele e o gerente vai informar, olha, eu tenho um produto aqui que rende 6% ao ano. 9% não tem nenhum. E, lógico, que também essa análise é meio subjetiva, porque notem que no cálculo da TIR e mesmo da TIR modificada, você vai considerar que o empreendedor, só no último dia do primeiro ano, ele vai fazer a contabilidade, lá sobrou 2,5 milhões. Agora eu vou aplicar esses 2,5 milhões no primeiro dia útil do ano seguinte. E a gente sabe que isso não acontece na prática, na realidade. O empreendedor, já no primeiro dia de atividade da empresa dele, o resultado ele não vai deixar num cofre lá na empresa. É lógico, por questão de segurança, para não ser assaltado, e também porque dinheiro parado num cofre, lembre-se sempre do valor do dinheiro no tempo. É um valor nominal que está parado lá e não está rendendo. Então, todos os dias, durante o ano 1, o empreendedor vai reaplicar os recursos resultados desse empreendimento. Só que, para efeitos de análise, seria muito complexo, muito complicado, senão uma tarefa hercúlea, você calcular já os depósitos no primeiro dia de atividade da empresa, no segundo dia, no terceiro dia, e a gente sabe que, ao longo dos anos, as taxas vão mudando, né? Principalmente no Brasil, que a taxa de juros, mesmo a taxa de juros básica, ela é muito volátil. E isso prejudica muito a análise de investimento, porque, para você ter uma ideia, no início do ano, a nossa taxa básica estava em 2%. Hoje está em 7,75%. E até o final do ano, o pessoal está... o mercado aí está estimando que ela vai fechar em torno de 9% ao ano. E compare com o que acontece nos Estados Unidos, hoje eles estão falando que talvez na metade do ano que vem o Banco Central deles, o Fed, vai mudar a taxa de juros, que hoje está entre 0% e 0,25% ao ano. Então, note que lá eles têm... é muito menos volátil essa mudança de taxa de juros. Tá? Então, esse conceito da TIR, se você considerar, para efeitos de projeto, que esses 2,5 milhões vão render 9% ao ano, ou vão caminhar ao longo dos 6 anos seguintes, sendo remunerados a 9% ao ano, ou seja, uma taxa acima da taxa média do mercado financeiro, de aplicações em fundos, enfim, qualquer produto financeiro, a gente sabe que isso, na prática, nem sempre acontece. Então, é que os analistas disseram, não, mas a gente pode modificar o cálculo da TIR e adequar as taxas, é só definir uma taxa de reinvestimento e uma taxa de financiamento. Essa taxa de financiamento, na última aula, eu já mostrei que o resultado do cálculo da TIR não altera em nada, e mesmo da TIR modificada, se você alterar essa taxa de financiamento aqui. Pode ser de 12%, pode ser de 120%, não vai fazer diferença no resultado. É aquela coisa que eu expliquei, né? Se você tomar um financiamento no banco e o banco te cobrar 12%, você vai pegar 1 milhão emprestado. E o gerente vai te cobrar 12% ao ano, você vai sair da agência com 1 milhão na conta. Se ele te cobrar 20% de juros, você vai sair da agência com o mesmo 1 milhão depositado na conta.
Então, essa taxa de financiamento, para efeitos de cálculo, ela não gera diferença nenhuma. Ela pode afetar os fluxos futuros estimados da tua empresa. Eventualmente, se essa taxa de financiamento, digamos que a empresa pegasse emprestado esses 10 milhões de desembolso inicial, e em o gerente cobrando dele por esse financiamento 12%, o resultado líquido do primeiro ano estimado seria de 2 milhões e 500. Se o gerente cobrasse 20%, eventualmente esse resultado de 2 milhões e meio não ia mais se concretizar, ia ser menos. Por quê? Porque a empresa estaria pagando mais juros para devolver o principal tomado emprestado lá no banco. Melhorou agora, Claudicir? Deu para entender? Sim, deu para Vamos ver compreender. se tem mais alguém aí. Eu acho que não, né? Não, só você mesmo. Esse celular não para. Então, Claudicir, eu vou fazer rapidamente aqui o VPL, isso aí que nós fizemos aí no exercício passado. No Excel é fácil de calcular, tá? É só para efeitos de, como você já está bem adiantado, não vai afetar. Quer dizer, eu acho que não vai afetar os teus resultados aí. Então, no Excel é muito fácil, só tem que lembrar daquela alteração, né? Então, vamos fazer aqui rapidamente, aí você compara, você está com o seu exercício aberto aí? Estou assim, vou pegar ele aqui. Aí você só compara aí, eu acho que tem que dar o mesmo valor, né? Sei que você tenha cometido um erro muito. A taxa, então, o Excel pede a taxa e os valores. Pronto, retornou VPL de 674,67 para o primeiro exercício. Mas a gente sabe que esse valor não é, ele vai ficar diferente da HP ou se você calcular à mão. Então, nós temos que alterar. Multiplicar isso por 1 mais a taxa. Eita, o que eu fiz aqui? O VPL do primeiro, de 7 anos, deu 735. Confere? Só um minutinho. Enquanto isso, eu já vou calcular o VPL do segundo. Deu sim, Você tinha feito outro valor ali, aí eu estranhei, falei, vai, Não, do meu. mas aquele outro valor é porque eu não tinha feito aquela modificação na fórmula do Excel. Ah, verdade. Por exemplo, esse aqui também, ó, resultou 501. A gente sabe que usar só a função do Excel, o VPL retorna um valor diferente. Então, eu tenho que alterar essa fórmula. Eu estou usando aqui o método de 1 mais a taxa. Multiplicar tudo por 1 mais a taxa. A taxa é B5, né? B5. Ó, 546. Deu esse resultado, é isso mesmo. Tá, então, pelos conceitos que foram passados, o melhor projeto sempre é o que resulta num maior VPL, não é? Então, esse é um critério de decisão na análise de projetos. Só que notem a diferença de um projeto para o outro vai dar de R$ 188. Então, é uma diferença muito pequena para um projeto, para projetos que envolvem milhões. Um projeto 10 milhões de desembolso e o outro 11 milhões. Então, os VPLs calculados retornaram uma diferença de nem R$ 200,
é muito insignificante. Então, a partir desse cálculo aí, você já percebe, ó, o VPL não serve como critério de decisão. Seria injusto você sair ou entrar na reunião da diretoria e dizer, vamos adotar o projeto primeiro aqui, que eu vou chamar de projeto do sogro, e o outro projeto do chefe. Se você apresentasse lá na diretoria, olha, vamos adotar aqui o projeto do sogro porque ele retorna um VPL maior. O chefe ia dizer, peraí, mas retorna o quê? R$ 735 e o meu retorna R$ 546 de VPL? A diferença é insignificante. E o chefe ia complicar contigo, peraí, não é critério de decisão. Então, note que a partir do primeiro item do cálculo do VPL, nessa tarefa 5, você vai ter que ir avançando, calcular TIR modificada. E eu lembro que na construção desse exercício, eu fui cruel com vocês. Eu fiz com que os resultados, tanto da TIR modificada, você já deve ter calculado aí, os resultados vão dar muito próximos, senão iguais. Eu acho que a TIR vai dar a mesma coisa, deve dar 9%, não lembro agora. Ambas as TIRs, elas devem dar iguais. Então, note, cálculo da TIR também não serve. Então, eu vou deixando vocês numa sinuca de bico e vocês, no final, vão ter que chegar a uma decisão. Afinal de contas, você é o analista, o economista-chefe aí, que vai ter que tomar a decisão. Então, é isso, Claudinho. Tu tem alguma dúvida específica? Daí a gente aproveita, senão eu já vou concluir essa aula. E daí, na próxima semana, nós vamos corrigir ele. Eu tenho ele resolvido, e daí eu apresento a resolução para vocês, inclusive o parecer técnico, que esse é que vai ser fundamental. Você vai ter que tomar uma decisão. Agora, com base em que você tomou essa decisão... Eu até tomei a decisão. Já tomou? Então tá, mas você tem que argumentar, né? Você vai ter que tomar uma decisão e vai ter que argumentar lá. Olha, eu vou escolher, eu sugiro a adoção desse projeto por isso e aquilo. Tá? Mas eu peço que você não revele a sua decisão aqui para não, sei lá, para não dar muita dica aí para o pessoal que não está participando e for assistir isso aí depois. Beleza. Tá bom? Eu vou parar a gravação aqui, e aí, se tu tiver alguma outra dúvida meio cruel aí, que não seja me pedir para dizer qual é, dar uma dica direta do parecer, ou seja, qualquer dúvida que não seja dar a resposta da questão, se for uma coisa de cálculo, tá? Eu estou aí, senão já vou terminar aqui. Ó. Não, dúvida em final. Foi só aquela questão que você explicou que eu não sabia da questão da emitir que não calcular na HP. Não, de fato não tem. É que a HP, ela não... Quando surgiu esse conceito de modificar a TIR, a HP não tem essa rotina. Já o Excel, como o Excel muda de versões, a cada 2, 3 anos eles estão mudando e atualizando as versões do Excel, a partir do momento, coisa de 20 anos atrás, quando o conceito de TIR modificada se consolidou no meio dos analistas financeiros, analistas de projetos do mundo inteiro, o Excel incluiu essa função. Eu só não entendo por que eles não dão uma melhorada na função do cálculo do VPL, que eu já mostrei para vocês que a função ela não está muito correta para a nossa realidade aqui no Brasil, que a gente considera os pagamentos em finais de períodos. Tá? E eles podiam, a cada versão nova que vem do Excel, a primeira coisa que eu faço é ir lá olhar a função do cálculo do VPL, e eles não alteram.
Mas eles, ao longo do tempo, melhorando essas versões do Excel, eles incluíram essa função de cálculo da TIR modificada. E a HP não tem isso. Se você olhar nos manuais da HP, eu já nem sei onde é que está o meu manual, mas olhando lá atrás, eles até têm lá TIR modificada ou emitir. Eles mostram os passos que você consegue calcular pela HP, mas é muito complexo. É muito mais fácil, mais simples calcular à mão pela fórmula do que utilizar HP, porque você tem que salvar valores na memória, depois tem que ir lá resgatar, tem que dar um monte de passos complicados lá. Eu tentei calcular uma vez de um fluxo de caixa bem simples, seguindo as dicas aí do manual, e eu confesso para você que eu não cheguei no resultado. Eu digo, isso aí é muito complicado. Então, já nem vou passar para os alunos. Então, para calcular a TIR modificada, ou é pela forma, através do cálculo do valor terminal, comparar com o desembolso inicial e a taxa dessa diferença aí, do desembolso inicial e a riqueza final gerada pelo empreendimento, essa comparação, o cálculo dessa taxa é a TIR modificada. Ou calcular pelo Excel, que é bem mais prático, você só entra com os valores e taxa de reinvestimento, e o Excel dá bacaninha. Tá bom, Claudinho, na próxima terça eu vou resolver, eu vou esperar as respostas, eu até agora não recebi nenhuma, mas, como sempre, vocês vão mandar na segunda à noite, às 23h59 no meu e-mail, né? Aí nós vamos corrigir, e eu sugiro, já que você já está bastante adiantado, na medida em que você terminar e me mandar a tarefa, já avança lá na leitura, lá no material base, dos conceitos do ambiente de incerteza, tomada de decisão em ambiente de certeza, principalmente análise de cenários, eu acho que é o único modelo que eu coloquei aí no material. Tá? E, aliás, todos os exercícios que eu passei para vocês aí, principalmente desses cálculos de VPL, vocês podem aplicar a análise de cenários em todos esses exemplos aí. Tá? Ou podem procurar fluxos de caixa aí na internet, tem de montão. E aplicar os conceitos de análise de cenário. Tá bom? Até terça, então. Até a próxima terça. Próxima terça é dia 30, né? Valeu, Claudinho, fique bem. Qualquer coisa, manda mensagem aí no